Tempo de celebrar aqueles que acordam antes do sol nascer, que dedicam todo o seu esforço ao poder transformador da lavoura, que semeiam inovação para colher resultados cada vez mais expressivos e que garantem que o alimento nunca falte nas nossas mesas. Para a Monsoy, é motivo de orgulho ser uma grande parceira dos produtores rurais. E é por isso que fazemos questão de sempre estar ao seu lado. No dia de hoje, nossa homenagem vai a todos esses heróis do campo. Está na hora de falar do mercado do boi, um mercado que segue firme, está mais firme do que nunca. Tem agora o apoio das demais proteínas, tem também as exportações que estão indo num ritmo bastante acelerado, tem uma demanda curta, enfim, um cenário muito propício aí para garantir essa firmeza das cotações. A gente vai falar sobre todos esses detalhes, conversar agora com o Iago Travagini, lá da Agrifato. O analista da Agrifato está aqui comigo. Seja bem-vindo, viu, Iago? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. São 3 pilares aí importantes de serem analisados, né? Sempre a gente fala deles aqui, mercado interno, mercado externo e oferta de animais. E me parece que tem aí uma conjunção positiva aí, inclusive dos 3 segmentos juntos nesse momento. Será que a gente pode ver uma arroba voltando a evoluir? Aqui em São Paulo a gente viu que deu uma parada, né? Deu uma travada ali nos 220, 225, dependendo aí do tipo de animal. Mas nas demais regiões esse mercado já está se movimentando, né, Iago? Assim, o que a gente tem visto, Alexandre, primeiramente, bom dia, né? Desculpa, agradecer o convite mais uma vez. Mas, de fato, Alexandre, o que a gente tem visto é uma conjunção de fatores que tem levado aí a sustentação da arroba nesse patamar de São Paulo, mas uma pressão mais forte nas praças no interior. Mato Grosso do Sul, Goiás, nos últimos dias tem encaminhado mais forte aí nas cotações e nas altas. E por quê? Porque justamente a oferta nesses estados começou a ficar mais fraca, a safra de fato, a safra de gado, né, que a gente diz, de pasto, está começando a minguar, está começando a acabar, e isso já reflete nessa necessidade dos frigoríficos de preencher escala e não está encontrando animais. Então, o diferencial de base que tinha aberto de São Paulo em relação a esses outros estados começou a encurtar. Esse fator de oferta restrita, com a China comprando muito ainda, a gente tem números de julho que podem ser recordes para esse mês, recordes históricos, e também em conjunto com outras proteínas animais, no caso suíno e frango, que estão evoluindo, todo esse cenário caminha que a gente pode ver preços da arroba aí evoluindo nessas próximas semanas. Sim, de fato a gente tem um cenário positivo. Legal. Vamos então aos detalhes. Quando você fala desse estreitamento da relação aí com as demais praças, dá um exemplo prático para a gente, Iago. Assim, basicamente o que acontece? Esse diferencial de base que a gente fala é a diferença de preço entre São Paulo e outros estados. São Paulo estava caminhando muito bem, São Paulo conseguiu alargar o preço até os 220, 225 e deu uma estagnada nas últimas semanas, né? A gente viu que o preço voltou 216 algum dia, veio 225, está flertando com esse 220. Em outros estados, como é o caso do Mato Grosso, aqui onde eu estou, o preço ainda estava cambaleando, digamos assim, né? A gente viu o preço ali 195, 190 e agora já começa a pintar a oferta e já ter negócios de boi em Mato Grosso a 205, a 200 reais, com uma média de preço aí já a 200, 202 reais por arroba. Então, o diferencial de base que estava menos 12, menos 13%, voltou à normalidade dos menos 11, menos 10% de diferença entre Mato Grosso e São Paulo. Então, por conta desse cenário de oferta restrita nesses outros estados, a gente já vê, no caso, Mato Grosso evoluindo os seus preços e negócios saindo aí no estado aqui já a 205, 206, 202 reais. Então, já está se tornando comum e a evolução dos preços no estado já começa a acontecer de maneira mais forte, ao contrário do que acontece em São Paulo, que agora deu uma parada nessa evolução. Mas é questão de tempo para que esse movimento chegue a São Paulo também. De certa forma, sim. O que acontece também quando São Paulo fica muito caro, o pessoal de São Paulo, os frigoríficos, começam
a trazer boi de outros lugares se esses outros estados estão com preço muito baixo. Então eles vão lá, compram boi, compram animais e trazem para abater em São Paulo. Mesmo com imposto e tal, acaba às vezes compensando. O que deve acontecer com essa pressão nas outras praças, o boi já não começa a valer a pena e aí a oferta, o valor que o frigorífico vai ter que pagar para os produtores paulistas vai ter que ser maior. Então, por conta disso, a gente acredita sim que, de fato, essa pressão pode se estender aí para São Paulo e esse boi caminhar aí para bater a resistência dos 230 aí. Pois é, que isso era uma coisa que a gente já tinha falado lá atrás, lembra, Iago? Você sinalizou que essa arroba poderia chegar agora, final de julho, começo de agosto, aí nos 230. Estamos caminhando para isso. Sim, assim, acho que a gente falou lá no final de junho, né, que o patamar de 220 ia se estabelecer e a gente poderia negociar e ver boi aí chegando nos 230 já em agosto, né? Então, assim, de fato, a gente tem um mercado que está se alinhando para a gente se estabelecer nesses novos patamares, por conta de todos esses indicadores que a gente observa. Seja China, seja oferta restrita, seja outras proteínas evoluindo. Muito bem. Daí você já explicou esse diferencial de base, reduzindo aí, principalmente em relação às demais praças, além de São Paulo, e isso se justifica pela redução da oferta. O que a gente pode esperar do comportamento da oferta, Iago? Então, Alexandre, o que a gente tem visto e por que a oferta está restrita? Basicamente, a explicação de antes, né, que é o ciclo pecuário, a gente tem um ciclo pecuário que ainda indica uma oferta restrita de reposição, e reposição de animais ainda é caro, a gente vê o bezerro batendo aí R$2.000, R$2.100, R$2.200 em São Paulo. Então, por conta disso, a gente vê uma reposição muito cara e o ciclo pecuário afeta, consequentemente, a oferta de boi, a oferta de vaca, principalmente. Está chegando pouca vaca para o abate, porque criar bezerro está dando dinheiro. Então, o produtor opta por não abater todas aquelas fêmeas que não emprenharam. Ele vê um cenário de preço de bezerro a 2.200, ele fala, não, essa vaca não emprenhou agora, mas eu vou deixar porque no próximo ciclo ela vai emprenhar. Então, por conta disso, a gente vê menos vaca indo para o abate. Então, já é um fator de pressão. Como lá em março, abril, maio, a gente via um cenário muito ruim, com um preço de milho muito caro, um preço de farelo de soja caro, o dólar pressionando, chegando a R$6, o boi que estava sem perspectiva de alta, você olhava maio, o preço para outubro, em maio, era o mesmo preço do físico, então era um cenário muito negativo. E aí o que aconteceu? O confinamento, que é da onde sai um pouco de oferta também, sai grande parte da oferta do segundo semestre, ele veio negativo, ele está sentindo esses reflexos lá de maio agora. Porque o boi que é confinado em maio, ele é entregue em agosto. O boi que é confinado em abril, ele é entregue em julho. Então, essa oferta está pressionando agora. A partir de agora, a gente já tem um cenário muito melhor. O boi está chegando a 220, com perspectiva de que suba mais um pouco ainda. Então, o confinamento deve melhorar. A gente tem uma perspectiva de que o quarto trimestre do ano tenha mais entregas de animais. Mesmo com a oferta ainda pouca de boi magro, um boi magro ainda caro, mas o boi gordo está batendo 220, 230 em São Paulo. Então, por conta disso, a gente já tem um cenário de quarto trimestre mais evoluído no quesito de oferta de animais, então pode ser que a gente veja mais animais chegando para baixo nesse último trimestre do ano, que é um fator de atenção para o produtor que tem animais para entregar lá no último trimestre. E a própria B3 já melhorou o desempenho dela, né, Iago? A gente chegou a ver o mercado de outubro trabalhando R$216, R$217. Hoje a gente está falando de quase 224, novembro já nos 224, ou seja, houve uma mudança de patamar. Mas esse novo patamar, mesmo diante com o aumento do custo, né, já estimula a entrada de confinamento aí? Sim, de certa forma estimula, porque o boi magro subiu 40%, 30% no comparativo anual, subiu milho, subiu soja também cerca de 30% anual, mas agora com o boi a 220, a gente tem um cenário de que o boi gordo está subindo 30%, 40% também. Então, de certa forma, ele tem um estímulo para confinar. Ele tem assim, ele vê todos os custos subindo, mas ele viu que a receita dele também vai subir. Então, por conta disso, ele tem uma perspectiva de que, não, agora dá para trabalhar com confinamento, agora eu vou voltar a confinar com a mesma perspectiva de que eu estava lá no começo do ano. Porque no começo do ano, o cenário também era ruim no quesito de custos, a gente via custos elevados,
mas o preço, de certa forma, respondia. A gente saiu de janeiro de 2019 de R$ 150 por arroba, janeiro de 2020 a arroba estava 200, ou seja, R$ 50. Agora, outubro, a gente fala em 224, outubro do ano passado a gente falava em 170, 180. Então, assim, evoluiu também. Então, a perspectiva agora é melhor, ele tem um estímulo maior para confinar. Mas, de qualquer forma, esses animais vão aparecer só lá no último trimestre, praticamente. Exatamente, porque o cenário foi mudar em junho, né, Alexander? A consolidação do patamar de 220, ele veio só em julho, na verdade. Ele veio, subiu bem em junho, deu uma arrancada e ele consolidou em julho. Então, a perspectiva, o humor do cara que faz o confinamento e até mesmo a tendência dele a confinar mudou a partir de julho. Só que essa mudança a partir de julho, ela reflete em confinamento lá em outubro, novembro. Então, assim, o que a gente vê é que, de fato, a oferta de animais de confinamento deve melhorar a partir de outubro, né? Muito bem. Até lá, esse cenário de escassez de oferta, ele também continua ajudando aí, pelo menos na manutenção das cotações. Exatamente. Vamos então entender o mercado interno. Você falou da competição com as demais proteínas. Como assim? O que está acontecendo? Então, o que a gente viu nas últimas semanas aí? Uma arrancada do suíno. O suíno ele foi combalido pela crise do coronavírus. O setor como um todo estava sofrendo muito, não só suíno, mas frango também. Viu o preço despencar fortemente, saindo lá do patamar de R$ 9, R$ 10 por quilo, chegando a ser negociado a R$ 6 por quilo. E aí o que aconteceu? A gente está vendo agora um ajuste produtivo, com as exportações para a China, no caso do suíno, bombando também, batendo recorde atrás de recorde. E aí, esse cenário de oferta mais ajustada, com exportações chinas bombando e agora o mercado interno dando sinais de que pode voltar, a gente viu o preço do suíno disparando. Assim, a gente já está vendo a negociação de carcaça suína em São Paulo a R$ 9,50, que é um dos maiores valores da história, e a gente voltou ao que a gente estava antes do coronavírus. Então, essa evolução do suíno, em companhia também com o frango resfriado, também já bateu quase R$ 5, também por conta do ajuste. Todo esse cenário, ele dá espaço para a carne bovina evoluir. Por quê? Porque a competição é direta. Se o consumidor vê que o suíno ou o frango está muito barato, ele às vezes vai optar por consumir esse tipo de carne porque está muito barato, vale a pena do ponto de vista de financeiro. Só que agora começou a evoluir. Então, a diferença entre a carne bovina, que normalmente é mais cara, e essas outras carnes, diminuiu bastante. Então, por conta disso, a gente já tem, de certa forma, pelo menos um estímulo a voltar a consumir carne bovina no quesito financeiro. A gente sabe que é mais cara, mas o consumidor prefere. E se não está tão mais cara que a carne suína, a tendência é que o consumidor se volte à carne bovina. Então, a gente tem um espaço aí na demanda interna que pode favorecer, digamos assim, a volta do consumidor à carne bovina. De alguma forma, isso já influenciou ou pode influenciar no preço da carne? Então, Alexandre, o que a gente tem visto é que, de fato, isso pode influenciar, isso deve influenciar. A gente já está vendo, começando as primeiras batalhas assim, no varejo, porque o preço do suíno subiu e aí, consequentemente, essa batalha no varejo entre carne bovina e os cortes bovinos e os cortes suínos começou a crescer e aí, consequentemente, o consumidor prefere a carne bovina, mas o que a gente tem visto é que o varejo está ainda muito combalido, ele está muito fraco, ele está muito, digamos assim, dependente de consumo que ainda não existe. Mas, de fato, a gente já viu na última semana uma recuperação desse atacado, a gente já viu, pelo menos, negociações acontecerem a valores um pouco maior, a 14,30, né? Então, estabelecendo-se nesse valor, a gente pode sim ver um atacado mais forte de carne bovina e, consequentemente, um boi gordo talvez aí mais forte, com mais margem para os frigoríficos aumentarem esse preço do boi gordo. Você citou aí 14,30 o quilo no atacado, mas qual que foi a evolução? Saiu de quanto para chegar nos 14,30? Você fala, tá. Entendi. Então, há 2, 3 semanas atrás, se trabalhava com 13,80, 13,90, aí chegou nesse 14,30, assim, numa evolução de 30 centavos de uma semana para outra. Evoluiu o que já bem, abre né? Sim, então, o que já abre espaço para melhorar a margem, para melhorar preço que pode ser pago ao produtor. Então,
é uma perspectiva de que sim, a gente pode ter espaço para evoluir no atacado, e abrindo espaço no atacado, abre espaço lá no preço pago ao produtor. Muito bem. Por isso, mais isso reforça a expectativa de alta no preço da arroba, certo? Sim, de certa forma, sim. Para agosto, a gente tem sim um cenário bem positivo. Aí a gente entra agosto num cenário bem positivo de preço aí do boi gordo. Legal. Vamos então discutir as exportações, Iago. Você estava todo empolgado aí no começo com as exportações. Vamos bater recorde? Como é que é essa história? Então, Alexandre, a gente viu aí a divulgação da última semana do volume exportado de carne bovina. A gente já bateu o recorde para o mês de julho, já é o maior valor exportado em um mês de julho. Foram 136 mil toneladas nessas 4 primeiras semanas. E a gente tem essa última agora que a gente está, né, que é essa última semana de julho. Então, de fato, a gente tem aí uma semana para evoluir e chegar no 170. Por que o 170, Marco? Lá em outubro de 2019, a gente bateu o recorde, 170 mil toneladas. A gente tem um espaço aí de 24 mil toneladas para evoluir e chegar nesse valor aí, 36 mil toneladas, para evoluir e bater o recorde histórico. É possível, porque a gente tem, na última semana a gente exportou 40 mil toneladas, então é possível que a gente chegue nessas 170 mil toneladas e a gente atinge esse recorde de 170. Mas mesmo que não atinja, a gente está exportando muito bem e a perspectiva é que a China seja essa maior compradora. A gente não tem os dados estratificados desse mês, mas a China aí continua comprando bem e deve continuar pelo menos pelos próximos meses, o Alexandre. Pois é, a China era a grande desconfiança, né, Iago, até determinado momento, quando ela começou a suspender a compra de frigoríficos brasileiros, aquela tentativa de renegociar a carne. Aparentemente esse cenário mudou? A China, assim, ela é, querendo ou não, um grande negociador. Quando você negocia com a China, você negocia com um público-alvo de 1 bilhão de pessoas. Então, a perspectiva na hora que você faz um negócio com a China é de que seja sempre estratosférico, digamos assim, né? Então, assim, ainda é envolto de muito mistério, de muita insegurança, mas de fato a China ela está comprando, deve continuar comprando. A gente segue com um alerta aí por conta desses bloqueios, querendo ou não, cerca de alguns dias atrás, a China bloqueou algumas plantas na Argentina, plantas frigoríficas na Argentina, por conta de risco de coronavírus. Então, assim, existe, de certa forma, uma insegurança por trás, mas o momento, sim, é de se aproveitar o que a China tem a oferecer. Inclusive, rodou na internet aí aquela questão da exigência da contaminação zero em documento, né, enfim, enviado ao Ministério da Agricultura. Isso tem risco ou é mais protocolar mesmo, hein, Iago? Então, o que eu acredito, pelo menos que a gente tem visto, é que é basicamente algo mais burocrático, protocolar, assim, porque já era uma exigência da China frente às grandes indústrias, né? Eles já pediam que a carne viesse com a confirmação de que não tinha coronavírus. Mas, assim, eles continuam testando muito, tem muita carne que chega na China nos portos, aumenta a fila de espera lá por conta dessa testagem massiva de proteína. Eles estão, de certa forma, muito preocupados com essa contaminação na carne, mas é algo mais protocolar, assim, é uma exigência que ela vai demandar uma burocracia maior, mas impacto mesmo sobre exportação é nulo. Ou seja, a China vai continuar demandando. E o que ela está demandando agora já se justifica, já é uma demanda maior que, por exemplo, no mesmo período do ano passado? Assim, comparando o primeiro semestre, é uma demanda muito maior, é uma demanda aí que acho que, se eu não me engano, os cálculos estimam em torno dobrou a quantidade que eles estão demandando. Então, de certa forma, eles estão sim demandando muito mais carne agora. Mas não tinha uma previsão de recuperação do plantel lá, da produção de carne suína, principalmente lá na China? Então, existe essa previsão de que eles se recuperem, de que de fato a peste suína africana já meio que dissipou e eles vão se recuperar. Só que, como é uma recuperação lenta, eles precisam meio que recriar todo um plantel para uma necessidade, para um estilo de produção, um modo de produção mais tecnificado. Eles vão demorar mais um pouco para que esses animais se reproduzam e, consequentemente, gerem uma oferta capaz de abastecer toda
essa demanda chinesa. Eles estão com uma inflação de alimentos lá preocupante, por isso que eles estão comprando muito ainda. Essa recuperação ela deve começar a acontecer com mais força e impactar em preço diretamente e demanda chinesa só a partir de meados de 2021, Alexandre. Muito bem. Tradicionalmente, ou pelo menos isso aconteceu nos últimos anos, que a gente consegue acompanhar a demanda chinesa, existe uma aceleração da demanda, principalmente no último trimestre, enfim. A justificativa é que a China estaria se estocando para se preparar para os feriados, para o ano novo deles, enfim, que é um feriado bastante importante por lá. Isso tende a acontecer e isso significa nova aceleração das exportações? Então, a perspectiva é que sim, de fato, é um período aí, a China costuma comprar muito até novembro, ela tende a acelerar as compras até novembro, e como a gente tem um ano novo lunar chinês ali perto, né, querendo ou não, já em janeiro, a perspectiva é de que, de fato, eles devem continuar comprando e comprando volumes acelerados, ou seja, a gente já está aí com 170 mil toneladas exportadas, a previsão que cheguemos a 170 mil toneladas em julho, pode ser que a gente venha atingir 200 mil toneladas exportadas nesses meses de outubro, novembro de 2020. Isso seria muito bom, com a China levando aí, considerando que eles estão levando 50% da nossa carne, a China levaria 100 mil toneladas de carne bovina. Então, assim, Alexandre, a perspectiva é que sim, eles devem continuar comprando. Talvez não seja tanto, a evolução não seja tanto em relação ao ano passado, mas de certa forma a gente acredita que esse patamar de 170, 160 mil toneladas mês deve ser um patamar que vai ficar estabelecido para esse ano de 2020 como um todo aí. Mas podemos bater os preços do ano passado? Eu acho que é possível, acho que a gente tem espaço, você fala do boi gordo, né? Do boi gordo, sim. Eu acho que sim, de certa forma é possível a gente chegar nos 230, a gente tem uma resistência criada ali, mas eu acho que de certa forma é possível a gente chegar nesses 230 aí nas próximas semanas, nos próximos meses aí, a depender do cenário da demanda interna, obviamente, né? A gente vê essa recuperação, essa reabertura do Brasil como um todo aí frente a essa pandemia, mas a depender desse cenário de demanda interna, eu acho que sim, a gente tem capacidade para chegar e romper esse valor de 230. Muito bem. Agora, só para a gente finalizar aqui, essa questão da exportação é importante, podemos ver a China comprando mais mesmo nesses últimos meses do ano. A gente pode ver uma retomada da economia brasileira, mas a gente vai estar pronto para atender essa demanda que está acontecendo? Então, aí o que vai acontecer? Acho que assim, a gente está pronto, de certa forma, para atender essa demanda, né? De fato, a gente tem uma produção que pode atender essa demanda, mas se acontecer uma recuperação forte da demanda interna e a China continuar comprando, não há espaço que não seja para cima, de boi gordo, de Né? carne. Então, assim, considerando que a população volte a comer e consumir mais carne bovina, consumir mais proteína de maneira geral, o espaço não tem outro a não ser para cima. Então, a gente acredita que se de fato acontecer uma recuperação muito forte da demanda interna, o preço do boi aí pode estourar e aí, consequentemente, a gente pode ver boi em novembro, considerando essa recuperação da demanda interna, chegando aí na casa dos 240, 250 reais. Muito bem. Bom, mas isso por enquanto é especulação ou criação de cenários, né, Tiago? Iago, não vamos falar de especulação, não. Vamos falar de criação de cenários aí. As possibilidades lá na frente são reais, a gente entende que são reais. A economia brasileira, a passos lentos, vai sendo retomada aí. A gente entende também que apesar do aumento no número de desempregados, a política governamental até agora conseguiu sustentar bastante empregos. Obviamente, a gente não vai ter auxílio emergencial mais lá para frente, mas de qualquer forma, a gente tem uma recuperação econômica que, segundo o próprio Ministério da Economia, deve ser mais rápida, né? Ou pelo menos deve ser menos elevada do que aquela que se projetou inicialmente, né? Teve gente que chegou a falar em redução muito significativa aí, do PIB, agora o Ministério da Economia está trabalhando com algo em torno de 5%, 6%, né?
Sim, sim. Acho que foi, se eu não me engano, o relatório Focus dessa semana foi o primeiro em que houve uma redução aí nessa perspectiva de queda do PIB. Então, de fato, a gente tem uma melhora no cenário, e a gente tem, acho que assim, pelo menos o que eu vejo, o que eu vi acontecer em outros países, Austrália, Alemanha, é que existe uma demanda reprimida. O povo quer voltar a Sim. consumir, o povo quer voltar aos restaurantes, e a volta do food service seria primordial e sustentável muito para a cadeia da carne bovina. Então, essa demanda reprimida voltando e a gente tendo uma recuperação da economia, eu acho que de fato aí a gente tem um espaço muito grande para evoluir dentro dessa demanda interna brasileira aí, Saudade Alexandre. do rodízio, hein, Iago? Exatamente, demais, demais. Muito bom. Meu caro, muito bom, legal. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, esclarecedora aí seus posicionamentos. Enfim, a gente vai acompanhar agora para ver que cenário que a gente vai chegar lá na frente. Volte sempre, viu, Iago? Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês aqui do Notícias Agrícolas. Grande abraço, até a próxima. Próximo. Iago Travagini e Agrifato conversando aqui com a gente, trazendo, portanto, as perspectivas, cenários bastante promissores aí, portanto, para o mercado do boi. Será que a gente está preparado para atender essa possível demanda lá no último trimestre? Essa é a grande dúvida aí do momento. Vamos aos preços rapidamente, você acompanha na tela comigo, preço do boi gordo em alta. Agosto, 224,20, subindo 0,09%. Um pouquinho mais sobe setembro, 0,36% a R$ 223 por arroba. O outubro, 223,50, alta de 0,4%. E o novembro, R$ 224,05, alta de 0,7%. O indicador CPEA fechou ontem com recuo de 1,7% a R$ 219,65. Muito bem, são essas as informações, a gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem João Batista Olive com o programa Tempo e Mercado, Tempo e Dinheiro, aqui para você no Notícias Agrícolas, Tempo e Dinheiro trazendo as novidades aí do mercado, trazendo as novidades das principais commodities, enfim, os bastidores da política lá em Brasília, enfim, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.